imensa alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez nesta pré-aula, esta aula prévia que nós temos disponibilizado aos nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical para que desde o início da semana os irmãos possam preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. O bom professor da Escola Bíblica Dominical prepara a sua aula desde segunda-feira e, por isso, nós estamos disponibilizando esta aula prévia. Mas pedimos mais uma vez aos amados irmãos que não deixem de assistir a aula ao vivo, ministrada diretamente da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo, capital, todo sábado às 19 horas, hora de Brasília. Se o irmão está em algum estado do norte ou do nordeste que não tem o horário de verão, não se esqueça que nós começamos a nossa aula às 19 horas, horário de Brasília. Estamos estudando, portanto, o último profeta menor, que é o profeta Malaquias, o último escritor do Antigo Testamento. Irmãos, como foi proposto pelo nosso comentarista no início do trimestre, nós não estudamos o livro dos profetas menores todos, cada um do seu livro. Uma lição para estudar estes escritos, que apesar de menos extensos, são extremamente profundos, não seria possível. Ele escolheu alguns temas para que ele considerou atuais para poder dissertar sobre eles. E nesta lição sobre Malaquias, nós vemos isto com toda a proeminência. O nosso comentarista, o pastor Ezequias Soares da Silva, se junge apenas à terceira mensagem do profeta Malaquias no seu livro. A mensagem que ele faz dos capítulo 2, versículos 10 a 16, quando ele fala a respeito da perda dos valores familiares nos seus dias, nos dias do profeta Malaquias. Então, a lição se junge a este aspecto, a sacralidade da família. Nós preferimos fazer uma visão panorâmica do livro de Malaquias. Logicamente, vamos nos deter mais nesta terceira mensagem do profeta Malaquias, mas como durante todo o trimestre nós fizemos uma visão panorâmica de todos os livros, não iríamos fazer diferente nesta lição, ainda que respeitando a própria temática adotada pelo nosso comentarista. O profeta Malaquias é apresentado no início do seu livro única e exclusivamente pelo seu nome. A exemplo de Obadias, a exemplo de outros profetas, ele não é mencionada a sua genealogia. Existem mesmo aqueles que acham que Malaquias, que em hebraico é Malak-Yah, que quer dizer mensageiro do Senhor, não seria nem um nome próprio. Teria sido uma profecia de um anônimo. Quando a Bíblia diz peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias, Malaquias seria pelo ministério do mensageiro do Senhor, de um mensageiro do Senhor. É assim, aliás, que os tradutores da Septuaginta, aquela versão do Antigo Testamento, em grego, que foi a primeira tradução das Escrituras, considerou. Lá no original da versão grega da Septuaginta, está escrito palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de seu mensageiro. Angelou tu. Só isso. Mas, como bem diz o nosso comentarista, nós acreditamos que Malaquias seja realmente um nome próprio. Embora o nome signifique mensageiro do Senhor, não há dúvidas de que este era o nome do profeta. Como nós já temos dito ao longo de todo o trimestre, o profeta sempre tem um nome vinculado à sua mensagem. E Malaquias foi levantado por Deus mais ou menos 100 anos depois de Neemias e de Esdras, para alertar o povo quanto ao indiferentismo espiritual, quanto ao formalismo religioso,
dando uma última oportunidade para o povo, antes que Deus, diante da indiferença do povo, também se fizesse indiferente e se calasse. Infelizmente, o povo não ouviu a mensagem de Malaquias. E depois de Malaquias, Deus ficou calado, não levantou nenhum profeta durante cerca de 400 anos. Depois de Malaquias, Deus só vai levantar um novo profeta com João Batista, pouco antes do início do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O povo tinha voltado do cativeiro, mas tinha sido indiferente. Deus havia levantado Ageu e Zacarias para que o povo retomasse a reconstrução do templo, para que o povo voltasse a pensar nas coisas de Deus. 70 anos depois de Ageu e Zacarias, Deus levanta Esdras e levanta Neemias, para que o povo voltasse a estudar a lei do Senhor, para que o povo voltasse a dar atenção às coisas de Deus, para que o povo se separasse dos povos que estavam à sua volta. Com Neemias, Jerusalém, inclusive, é reconstruída e volta a ser habitada e volta a ser a capital de Judá. Mas, mais ou menos 100 anos depois de Esdras e Neemias, o povo tinha retornado à sua situação de indiferença. O povo tinha voltado a dar as costas ao Senhor. O povo tinha voltado a pensar unicamente nas coisas desta vida e estava distante de Deus. A tal ponto que os sacerdotes achavam que o serviço do templo, o serviço de ofertas e sacrifícios era uma canseira. A tal ponto que os sacerdotes achavam que servir a Deus era inútil, porque muitos ímpios e muitos soberbos estavam ricos, tinham prosperidade material, e eles achavam que isso era mais importante do que servir a Deus. É neste clima de indiferença, é neste clima de formalismo religioso, de um automatismo religioso, de uma falta completa de amor para com Deus, que Deus levanta o profeta Malaquias, com mensagens duras, chamando a atenção do povo, para que o povo voltasse a servir a Deus com amor, com dedicação, com devoção, para que não viesse a sofrer a maldição, para que o povo se lembrasse da lei de Moisés, antes que viesse o dia do Senhor. Mas, infelizmente, o povo não ouviu a voz de Deus através do profeta Malaquias. E por isso, acabou Deus também se fazendo indiferente para com o povo e se calando durante cerca de 400 anos. Pelo próprio teor da mensagem de Malaquias, entendemos que ele é, como dissemos, posterior a Esdras e Neemias, cerca de 100 anos depois do ministério destes dois grandes homens de Deus, que foram usados pelo Senhor para a reconstrução da nação judaica depois do cativeiro. Alguns comentaristas, alguns estudiosos da Bíblia, acham que Malaquias foi levantado naquele período em que Neemias retornou para a Pérsia, até que ele conseguisse nova licença do rei para voltar. Quando então ele encontrou uma série de desmandos, uma série de abusos. Respeitando esta opinião, que parece inclusive ser a opinião do pastor Ezequias Soares da Silva, nós nos filiamos a outra corrente. Apesar de, naquele período que Neemias saiu, voltou para a Pérsia, ter havido uma série de abusos, a verdade é que não há registro no livro de Neemias, nem no livro de Esdras, de que o povo estivesse a tal ponto distanciado de Deus que oferecesse animais cegos, coxos e enfermos, como é relatado pelo profeta Malaquias. Também não há registro nos livros de Esdras e Neemias que houvesse um sem número de divórcios, como nos relata o profeta Malaquias. Então, nós entendemos que, pelo quadro
dado pelo profeta Malaquias, nós temos um quadro muito mais grave, de muito maior distanciamento de Deus do que naquele período em que Neemias se ausentou de Jerusalém, motivo pelo qual, respeitando as opiniões diversas, nós entendemos que Malaquias profetizou cerca de 100 anos depois dos tempos de Esdras e de Neemias. O livro de Malaquias, na nossa Bíblia, tem 4 capítulos. Mas na Bíblia hebraica, o livro de Malaquias tem apenas 3 capítulos. Mais uma vez, alguém pode perguntar, houve um acréscimo na nossa Bíblia em relação à Bíblia hebraica? Não. O conteúdo do livro de Malaquias na Bíblia hebraica é idêntico ao conteúdo da nossa Bíblia. É que os judeus não separaram o capítulo 3 do capítulo 4. O capítulo 4 na nossa Bíblia tem apenas 6 versículos, e o capítulo 3 tem 18 versículos. Na Bíblia hebraica, o capítulo 3 tem 24 versículos, ou seja, o que para nós é o capítulo 4, para eles é o final do capítulo 3. Acontece aqui no livro de Malaquias o contrário do que nós vimos no livro de Joel. No livro de Joel, o final do capítulo 2, os judeus colocaram como capítulo 3. E o nosso capítulo 3 virou capítulo 4. Lá eles dividiram um capítulo em 2. Aqui eles juntaram 2 capítulos nossos em apenas um capítulo. Lembrando aos irmãos, como sempre temos dito ao longo do trimestre, que essa divisão de capítulos e versículos é do século XII até o século XIII, XIV, portanto não é algo inspirado e não é algo que possa abalar a nossa fé, porque se trata apenas de uma divisão que foi feita para a facilitação do estudo e da leitura da palavra de Deus, que não faz parte da inspiração do Espírito Santo. O livro do profeta Malaquias pode ser dividido, não é, em 2 partes. O setor de educação cristã divide o livro de Malaquias em 2 partes. A primeira, que seria a mensagem do Senhor, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 18, que é os 3 primeiros capítulos. E a segunda parte, que seria o dia do Senhor, que é o que consta no 4º capítulo do livro de Malaquias. Então, aquilo que nós consideramos o capítulo 4 do livro de Malaquias seria a segunda parte do livro, quando o profeta falaria do dia do Senhor. Mais uma vez, mais um profeta menor que nos fala do dia do Senhor. E a primeira parte seriam as mensagens que Malaquias deu para o povo. Seriam as 6 mensagens. Nós, no nosso esboço, dividimos o livro em 7 partes. Cada uma das 6 mensagens e, por fim, a conclusão, que é a descrição do dia do Senhor por parte do profeta Malaquias. Vamos então dar início ao estudo do livro do profeta Malaquias, começando pela sua primeira mensagem. E a primeira mensagem que Malaquias traz nos faz lembrar o primeiro profeta menor que nós estudamos, que é o profeta Oséias. A Malaquias começa a sua mensagem falando do amor de Deus para com Israel. Deus estava mostrando ao povo que aquela indiferença que o povo estava tendo em relação a ele era injusta e desarrazoada. Porque Deus amava Israel. Deus ama Israel. E Israel deveria ser grato a Deus por este amor. E este amor de Deus para Israel era um amor incondicional. O próprio profeta Malaquias diz que Deus amou a Jacó antes que Jacó nascesse. Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. No ventre de Rebeca, ambos lutavam. E Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú. O apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 9, que a escolha de Deus por Jacó é fruto da sua soberania,
Como Deus é o Criador e o Senhor de todas as coisas, Ele pode escolher amar um ou não amar o outro. Ele tem a escolha soberana. Ele é o dono de todas as coisas. E nós, irmãos, devemos apenas ser gratos a Deus, porque fomos alvo do seu amor e da sua escolha. Assim como Israel foi escolhido, nós também fomos escolhidos. É o que disse o Senhor Jesus, lá no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Assim como Deus nos escolheu, Deus havia escolhido Israel. E havia nomeado Israel para ser reino sacerdotal e povo santo, para ser a propriedade peculiar de Deus entre os povos. E é por isso que a Israel deveria ser grato a Deus, deveria ser agradecido a Deus, reconhecer que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, estendeu a sua mão e escolheu a Israel para que fosse seu povo. Embora Israel não merecesse, embora Israel não fosse perfeito, embora Israel não valesse nada, Deus o havia escolhido. E isto era suficiente para que Israel desse o seu fruto, para que Israel fosse uma nação grata a Deus, uma nação que adorasse a Deus, que buscasse a Deus, porque Deus havia provado que a havia amado. É a mesma coisa que nós devemos fazer, irmãos. Nós devemos ser gratos a Deus, devemos ser obedientes e tementes ao Senhor, porque Ele nos escolheu. Não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu. E nos escolheu para quê? Para que nós demos fruto e o nosso fruto permaneça. O irmão tem dado fruto, o irmão tem verdadeiramente correspondido a este amor de Deus que nos escolheu. O povo não podia ser indiferente a Deus, porque Deus não tinha sido indiferente para com ele. Deus o havia amado. E, mais uma vez, o profeta Malaquias aqui evocando o profeta Obadias, que havia profetizado séculos antes. Malaquias diz: eu aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos dragões do deserto, ou seja, aos chacais do deserto. Mais uma vez, o profeta diz: olhem para Edom, como eu aborreci Edom, como eu não amei Edom, Edom será destruída, mas eu amo vocês, e é por isso que eu não destruo vocês. Não é porque vocês sejam bons, não é porque vocês estejam me agradando, mas é porque eu os amei. Irmãos, não achemos que somos super crentes, não achemos que somos melhores do que os outros, porque é a misericórdia do Senhor a razão de nós não sermos consumidos. Porque Deus nos amou, porque Deus nos escolheu, Ele tem nos dado esta oportunidade de podermos cultuá-lo, de podermos adorá-lo, de podermos servi-lo. É um grande privilégio ser amado, ser escolhido por Deus. Israel, porém, não dava valor a essa escolha. A segunda mensagem que o profeta Malaquias dá é a mensagem referente aos pecados dos sacerdotes. Os sacerdotes, que eram aqueles que deveriam oferecer os sacrifícios a Deus, ser os intermediadores entre Deus e o povo de Israel, eles estavam em pecado. Eles eram indiferentes a Deus. Estavam oferecendo coisa imunda a Deus. A Bíblia diz, e o profeta Malaquias fala, que ele era desprezado. Deus era desprezado pelos sacerdotes. Por quê? Porque eles profanaram o altar do Senhor. Porque ofereciam animal cego, animal coxo,
animal enfermo, porque ofereciam pão imundo diante de Deus. E achavam que não tinha importância nenhuma. E achavam que estavam fazendo um favor para Deus. Quando na verdade Deus diz, olha, eu não aceito esta oferta. Eu não aceito, eu abomino isto que vocês estão fazendo. Eu amei a vocês, eu escolhi vocês. E vocês me oferecem animal coxo, animal cego, animal enfermo e pão imundo. Vocês estão profanando o meu altar. E por causa disto, eu vou lançar sobre vocês a maldição. Deus, irmãos, não aceita qualquer coisa em adoração. Deus não aceita um culto automático, formalista. Deus quer que nós apresentemos a Ele uma oferta pura. O apóstolo Paulo nos diz que nós temos que apresentar a Deus o nosso culto racional, que é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas há muita gente hoje que está como os sacerdotes dos dias de Malaquias. Estão oferecendo o que é vil para o Senhor. O coxo, o enfermo, o cego, o pão imundo. Irmãos, hoje muitas pessoas são irreverentes na casa do Senhor. Vão à casa do Senhor de qualquer maneira. Não pedem perdão pelos seus pecados. Vivem pecando. Querem cultuar a Deus com as mãos sujas de pecados. No lamaçal do pecado. Vivendo uma vida de perdição. Uma vida mundana. E vão à igreja. E vão ali à presença do Senhor. Achando que estão fazendo um favor para Deus. Mas o Senhor diz, eu não aceito a vossa oblação. Eu não tenho prazer em vós. Deus quer uma oferta pura. Deus não atenta para qualquer oferta, irmãos. Deus não atenta para qualquer culto. Desde o primeiro registro de um culto a Deus na Bíblia, quando Caim e Abel ofertaram ao Senhor, a Bíblia diz que Deus atentou para a oferta de Abel, mas não atentou para a oferta de Caim. Deus não aceita qualquer coisa. Nós temos que nos apresentar diante dele, em primeiro lugar, em santidade. Porque Deus quer um sacrifício santo. Mas ele também quer um sacrifício vivo. Ou seja, nós temos que estar em comunhão com ele. Porque vida é comunhão com Deus. Precisamos estar cheios do Espírito de Deus. Precisamos estar livres do pecado. Precisamos estar fazendo a vontade de Deus. Para que Deus possa aceitar o nosso culto. E esse sacrifício tem que ser agradável a Deus. Nós temos que dar o nosso melhor para Deus. Nós temos que nos negar a nós mesmos para fazer a vontade de Deus. Qual é o culto que o irmão está oferecendo ao Senhor? Será que o Senhor está respondendo ao seu culto como mandou responder ao povo judeu pelo profeta Malaquias? Será que ele está dizendo, eu não tenho prazer em vós? Será que ele está dizendo, não aceitarei da vossa mão a oblação? A mesa do Senhor não é impura, irmãos. Nem o seu produto, a sua comida é desprezível. Como estamos cultuando a Deus? Que tipo de louvor estamos oferecendo ao Senhor? Será que estamos oferecendo música mundana, música profana, com uma ou outra letra parecida com o que diz a Bíblia? Será que estamos oferecendo a Deus um louvor com ritmos musicais que servem para sensualidade? Será que estamos oferecendo a Deus danças sensuais? Será que estamos oferecendo a Deus pão imundo? Será que estamos sendo reverentes ao Senhor, tendo uma vida compatível com aquilo que falamos? Deus não aceita a oferta impura. Deus não aceita a oferta imunda. Deus diz, capítulo 2, versículo 1, amaldiçoarei as vossas bênçãos e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isto no coração. Não adianta buscar a Deus se nós não o buscarmos de todo o coração. Não adianta buscarmos a Deus
com meras formalidades, com meros rituais. Deus levanta Malaquias para dizer que Deus abominava aquele culto automático e formal, aquele culto impuro, aquele culto profano. Deus diz que o seu concerto era de vida e de paz, e não um concerto de iniquidade. Deus exige dos seus sacerdotes que se apartem da iniquidade. Estas são as palavras de Malaquias na sua segunda mensagem. A terceira mensagem de Malaquias diz respeito aos pecados não só dos sacerdotes, mas de toda a comunidade. Diz respeito à vida familiar. E é aqui que nós iremos nos deter um pouco mais, tendo em vista que é o tema escolhido pelo nosso comentarista para tratar do livro do profeta Malaquias. A primeira coisa que nós percebemos é que quando o profeta vai iniciar a sua fala a respeito da vida familiar desmantelada dos judeus nos seus dias, ele começa dizendo, capítulo 2, versículo 10, não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Irmãos, o profeta Malaquias coloca a questão da família no seu devido lugar. A família foi criada por Deus. É uma instituição divina, feita para que seja um ambiente adequado para que o homem cumpra o seu propósito na face da terra. Quando Deus criou o homem com um propósito. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, a Bíblia diz assim, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus criou o homem para que ele frutificasse, para que ele se multiplicasse, para que ele enchesse a terra e para que ele dominasse a criação terrena. Mas para que ele pudesse cumprir este propósito, Deus criou macho e fêmea. Deus criou a família. Sem a família, o homem não poderia frutificar. Porque frutificação aqui fala do lado espiritual. Deus, nós já lemos aqui, nos escolheu, Jesus nos escolheu para que nós demos fruto. E este fruto é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é o amor. Como poderíamos demonstrar o amor se não houvesse a família? Porque na família nós completamos o amor. Por isso que Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor que Deus mostrou para conosco, ele é revelado, ele é traduzido, ele é completado, consumado, no exato instante em que nós amamos o outro. E para isso nós precisamos ter uma sociedade. E toda sociedade tem como base a família. Sem a família, nós não podemos demonstrar o amor ao próximo, que complementa, que exponencializa o nosso amor a Deus. Mas também sem a família não poderia haver a multiplicação. Sem a família, nós não poderíamos nos reproduzir. É por isso, irmãos, que a união de pessoas do mesmo sexo não é família. Por mais que as leis humanas, por mais que o movimento gay tente fazer com que se creia que isto é uma família, não é possível ter, numa união de homossexual, nós termos geração, reprodução de filhos. Eles procuram recorrer à reprodução assistida, ao bebê de proveta, para poder dizer que é possível a reprodução. Mas a reprodução não é no nível da união. É com outra pessoa. Porque uma família precisa cumprir o desiderato de Deus
da reprodução humana. Sem a família não se poderia encher a terra. Sem a família não se pode dominar sobre a criação terrena. Por isso a família foi criada por Deus para ser aquele ambiente onde nós podemos desfrutar do relacionamento com Deus e possamos então cumprir o propósito de Deus. Tanto é verdade que a primeira bênção que Deus dá ao homem, não deu ao homem sozinho, não deu à mulher sozinho. A primeira bênção de Deus ao homem se dá na família. Veja aqui, 1:28 de Gênesis. E Deus os abençoou. É na família que Deus pode abençoar o homem. É a família o lugar ideal, adequado, próprio, para que Deus estabeleça sua comunhão com o homem e o homem possa cumprir o propósito de Deus sobre a face da terra. É isto que está dizendo o profeta Malaquias. E é por isso, irmãos, que a família é sagrada. A nossa lição fala da sacralidade da família. A família é sagrada, primeiro, porque ela foi criada por Deus. Segundo, porque é o ambiente próprio em que Deus pode se relacionar eficazmente com Deus, com o homem. Em que Deus pode se relacionar eficazmente com o homem. Porque é só em família que o homem pode cumprir perfeitamente aquilo que Deus quer que ele faça sobre a face da terra. Se nós não compreendermos isto, irmãos, nós não vamos dar nenhum valor aos valores familiares. Hoje o mundo esquece do lado sagrado da família. Hoje o mundo vê na família apenas a célula máter da sociedade, apenas um grupo social, o mais importante da sociedade. E realmente a família é a célula base da sociedade. A família é a base da sociedade. É da família que sai a sociedade. Ela é importantíssima enquanto célula mãe da sociedade, enquanto grupo social. Mas ela é mais do que isso. Ela é o ambiente próprio em que nós podemos nos relacionar com Deus. A tal ponto que a Bíblia, quando mostra que a igreja é o local onde estamos em unidade e em comunhão com Deus, como é que ela chama a igreja? Lá em Efésios 2:19, a Bíblia diz que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos céus e da família de Deus. A igreja é a família de Deus, porque todo ambiente adequado, propício e próprio para a comunhão com Deus é a família. É por isso que o diabo é tão contrário à família. É por isso que o diabo é o inimigo primeiro da família. E é por isso que o diabo ataca prioritariamente a família. Porque ela é o ambiente propício para que Deus e o homem possam se relacionar de forma plena e eficaz. Malaquias lembra o povo que eles têm um pacto com Deus. Eles têm um compromisso com Deus. E por isso, eles não podiam quebrar a vida familiar. Por isso, eles não podiam ter uma vida familiar em desacordo com a lei de Moisés, com a palavra de Deus. Irmãos, não é possível termos uma vida familiar desregrada e servirmos a Deus ao mesmo tempo. Não é possível dissociarmos a nossa vida espiritual da nossa vida familiar. Paulo deixa isso bem claro quando escreve lá em 1 Timóteo. No primeiro momento, lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, quando ele fala dos requisitos para a separação do ministério, ele diz assim, capítulo 3, versículo 4 de 1 Timóteo, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Para governar a casa de Deus, para governar a igreja, eu primeiro preciso dar um bom testemunho, governando a minha própria casa. O que eu não sou em casa, o que eu não sou na família,
eu nunca serei na igreja. Não há como dissociar a vida familiar da vida espiritual. Mas ainda nesta carta a Timóteo, Paulo ele é mais duro ainda. No capítulo 5, no versículo 8, ele diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Não é possível eu não ter uma vida familiar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o modelo bíblico, e dizer que eu sou salvo, e dizer que eu sou fiel a Deus. A minha fidelidade a Deus depende da minha vida familiar. Isso é sério, irmãos. É por isso que muitos crentes hoje estão fracassados. É por isso que muitas igrejas locais hoje estão fracassadas. Por quê? Porque as suas vidas familiares são fracassadas. Porque as suas vidas familiares não correspondem ao que manda a palavra de Deus. E se eles têm uma vida familiar que não corresponde à vontade de Deus, são piores do que os infiéis. Não são salvos. Não são verdadeiros servos de Deus. Para que nós sejamos servos do Senhor, nós precisamos ter uma vida familiar que esteja de acordo com a palavra de Deus. Mas o profeta Malaquias diz que havia deslealdade na vida familiar. O original aqui, o nosso comentarista diz que o original aqui para deslealdade é a palavra bagad, que quer dizer agir traiçoeiramente, agir com infidelidade. Eles eram desleais na sua vida familiar. E eram desleais por dois motivos. O primeiro motivo é porque eles se casavam com estrangeiros. Um dos grandes males do período pós-exílico, do período depois do cativeiro, foram os casamentos mistos. Era um problema que não era tão grave antes do cativeiro. Antes do cativeiro nós tínhamos a idolatria. Mas depois do cativeiro nós temos os casamentos mistos. A lei de Moisés mandava que os povos de Israel não se casassem com os povos que viviam à sua volta. É o que nós vemos lá em Êxodo, capítulo 34. Diz assim no versículo 12: guarda-te que não faças concerto com os moradores da terra onde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Versículo 15. Para que não faças concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado deles, comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses. Façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Deus não queria o casamento com os estrangeiros. Por quê? Para fazer uma limpeza étnica, uma pureza de raça? Não. É porque Israel era semente santa, porque Israel servia a Deus, era o povo peculiar de Deus, e Deus não queria que o povo se comprometesse com as outras nações, porque quando o santo se mistura com o profano, a resultante é que é a profanação. Nós já estudamos isso na lição sobre o profeta Ageu. Algo santo não purifica outra coisa, mas algo imundo profana o que é santo. Deus não queria de forma alguma que eles se casassem com os estrangeiros para que não se perdesse a santidade, para que eles não rompessem o pacto com Deus. Mas quando eles voltaram do cativeiro, eles passaram a ter este mau costume de se misturar com os outros povos. Foi o que viu Esdras. Quando Esdras chegou a Jerusalém, ele até arrancou os cabelos, porque viu que isso estava acontecendo. Capítulo 9 de Esdras diz assim: acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus,
dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi primeira nesta transgressão. A começar dos maiorais, eles haviam se misturado com as nações das terras. E Esdras se arrancou seus cabelos e fez um avivamento, e fez com que as famílias de casamentos mistos fossem desfeitas, para que o povo de Deus não comprometesse a sua missão. Por que que Deus não permitiu o casamento misto? Porque o casamento é um compromisso sério, de comunhão de vida, um compromisso feito para toda a vida, um compromisso de exclusividade, um compromisso de fidelidade. E, diante destes casamentos mistos, o povo se tornava infiel a Deus. Nos dias de Neemias, também houve este problema. Neemias, quando retornou de Jerusalém, da Pérsia para Jerusalém, para o seu segundo mandato, também encontrou casamentos mistos e mandou que eles fossem desfeitos. Ele coloca isso no capítulo de número 13, não é? Ele diz que nesse capítulo de número 13, que havia pessoas lá no capítulo 13, no versículo 23. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita, e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de pagar povo. Os irmãos vejam bem, esses casamentos mistos, os filhos falavam a língua do gentio, e não falavam nem a língua do judeu, que dirá servir a Deus, que dirá conhecer a lei de Moisés. Porque é sempre assim, o casamento misto, ele desvia o santo dos caminhos do Senhor. Ele nunca traz o incrédulo para os caminhos do Senhor. O casamento é uma aliança que representa a aliança que nós temos com Deus. É por isso que toda família tem que nascer do casamento. A família é o ambiente propício para o relacionamento entre Deus e o homem. E esse relacionamento entre Deus e o homem é um relacionamento de fidelidade. Deus é fiel e nós temos de ser fiéis a Ele. E se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode se negar a si mesmo. O nosso relacionamento com Deus deve ser um relacionamento exclusivo. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Devemos adorar ao único e verdadeiro Deus. O relacionamento com Deus é um relacionamento eterno, feito para durar para sempre. Nós devemos servir aqui a Deus até a morte, e se formos fiéis até a morte, receberemos a coroa da vida e continuaremos com o Senhor para sempre. É por isso que uma família, segundo o modelo bíblico, sendo a família o sinal, o símbolo do relacionamento entre Deus e o homem, sendo a família o ambiente onde Deus se manifesta ao homem, a família só pode se constituir válida e legitimamente através do casamento. Porque o casamento é a união entre um homem e uma mulher, que é onde eles assumem o compromisso da fidelidade, da exclusividade e da perpetuidade. Por isso, irmãos, ser amigado, ter amante, não é formar família, segundo o modelo bíblico. Esta história de casado com fé, amigado é uma grandíssima mentira do diabo. O casamento só se forma pelo casamento, ou a família só se forma pelo casamento de um homem e de uma mulher. Porque o casamento é o sinal e o símbolo da união entre o homem, entre Deus e o homem. Da união entre Deus e Israel. Da união entre Cristo e a igreja. Por isso não se pode formar família a não ser pelo casamento. Por este compromisso máximo de comunhão de vida entre um homem e uma mulher, em que há fidelidade, exclusividade e perpetuidade.
O povo dos dias de Malaquias era desleal, porque casava com estrangeiro, casava com quem não tinha compromisso com Deus, e impedia a formação de um ambiente em que Deus pudesse agir, e em que eles pudessem cumprir os propósitos que Deus havia estabelecido para Israel. Da mesma maneira, quando o crente casa com um incrédulo, que nós chamamos de jugo desigual, ele impede que se forme um ambiente propício para que ele dê fruto e o seu fruto permaneça. Irmãos, sejamos cuidadosos ao casarmos. Casemos no Senhor, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 7. Casemos segundo a orientação de Deus. Casemos com alguém que comunga da nossa fé, que tenha vida e comunhão com Deus, para que a família possa cumprir o seu papel de nos permitir dar fruto e fruto permanente para a glória de Deus. Mas além dos casamentos mistos, o que havia também nos dias de Malaquias era um número indiscriminado de divórcios. O divórcio, ele era permitido na lei. Lá em Deuteronômio, no capítulo 24, é dito assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe o dará na sua mão e a despedirá da sua casa. A lei de Moisés previa o divórcio, mas o Senhor Jesus disse que isto foi incluído na lei por causa da dureza dos corações dos israelitas. Porque o princípio bíblico, o princípio divino, não é do divórcio. A Bíblia diz que deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne. Não há previsão de divórcio. O casamento, ele como sinal do relacionamento de Deus com o homem, ele é perpétuo, ele é vitalício, até que a morte o separe. Foi o que Jesus ensinou quando falou sobre este assunto, lá no capítulo 19 de Mateus. Jesus disse, ele porém respondendo disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez do princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne? Assim não mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O casamento é feito para toda a vida. Não é eterno, como dizem os mormons. Porque o casamento é uma realidade terrena. No céu, disse Jesus, lá em Mateus 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Então, no céu não há casamento. Por isso é que a morte dá fim ao casamento. É algo de uma realidade terrena, mas é algo até a morte. Mas, naqueles dias, a Bíblia diz que quando ofereciam o sacrifício para Deus, o altar estava coberto das lágrimas, dos choros e dos gemidos das mulheres que eram abandonadas, das mulheres que eram repudiadas por causa do divórcio. Mais uma vez aqui, irmãos, o profeta Malaquias mostra com absoluta clareza que a vida familiar não pode ser dissociada da vida espiritual. Quando os homens que trocavam as suas mulheres por outras, que abandonavam as suas mulheres, e dá a entender o texto que Deus fala que
que ele era testemunha da aliança com a mulher da sua mocidade, dá a entender que lá nos dias de Malaquias, os homens estavam trocando uma mulher de 40 por outra de 20, abandonando a sua mulher que já estava com uma certa idade por uma novinha. A Bíblia diz que Deus era testemunha da aliança que tinha sido firmada no casamento. Meu irmão, quando eu e você nos casamos, Deus se faz testemunha dos compromissos que nós assumimos. Não adianta você querer quebrar o compromisso. Não adianta a lei dar guarida a você. Deus é testemunha e ele registrou que nós estamos sendo desleais ao nos divorciarmos. Um novo casamento só é possível se houver a morte do cônjuge. Ou então, como disse Jesus, quando há a impureza sexual, a porneia. Lá em Mateus capítulo 19, versículo 9, Jesus diz: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Jesus diz, olha, a não ser a morte e a porneia, que essa palavra prostituição no original grego quer dizer porneia. A não ser por causa da porneia ou da morte, um novo casamento é adultério, é deslealdade, é quebra do relacionamento com Deus, é a formação de uma família impura, onde Deus jamais poderá operar e onde jamais poderemos cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Mas por que, irmão Caramuru, a porneia permite a dissolução do vínculo matrimonial? Justamente por causa do compromisso com Deus. Quando um cônjuge começa a se prostituir, gera-se um impasse. Por quê? Porque lá em 1 Coríntios capítulo 6, a Bíblia diz o seguinte, versículo 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Então, se eu sou casado e o meu cônjuge começa a se prostituir, começa a adulterar, começa a ter uma vida sexualmente impura, eu não posso me unir a ele em relacionamento íntimo, porque senão eu serei participante do seu pecado. Mas, quando nós continuamos a ler, no capítulo 7 de 1 Coríntios, a Bíblia diz assim, ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. O marido paga à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Versículo 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Ou seja, quando nós somos casados, nós temos que manter o relacionamento íntimo continuadamente. Não podemos parar de ter o relacionamento íntimo, a não ser por algum tempo para nos aplicarmos à oração. E pouco tempo para que nós não sejamos tentados. Então, irmãos, veja o impasse que se cria. Se o meu cônjuge se prostitui, eu não posso manter relacionamento íntimo com ele, porque senão eu peco. Eu perco minha comunhão com Deus. Mas se eu parar de ter relacionamento íntimo com ele, eu também peco, porque a Bíblia diz que eu não posso deixar
de manter o relacionamento íntimo. Então, diante dessa situação, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, a palavra de Deus diz, você está autorizado a se divorciar. Por quê? Se o cônjuge não quer mudar aquela vida, se o cônjuge rejeita voltar a ser santo, se ele quer ter uma vida de prostituição, eu não posso ser obrigado a pecar. E se eu mantiver relacionamento com ele, estarei pecando. E se eu não mantiver, também estarei pecando. Então, neste momento, para eu manter a minha comunhão com Deus, Deus permite o divórcio. E aí eu poderei me casar novamente, porque a família é o local ou adequado para o relacionamento com Deus, para que cumpramos o propósito com Deus. É por isso que a porneia permite o divórcio, porque a razão de ser da família é nós nos mantermos em comunhão com Deus e podermos cumprir eficazmente a sua palavra e a sua vontade. A quarta mensagem do profeta Malaquias diz respeito à justiça de Deus. Aquele povo estava indiferente para com Deus, simples e única e exclusivamente, porque achava que Deus não iria puni-los. Eles não criam na palavra de Deus. A pergunta que eles faziam era esta, está lá no capítulo 3, versículo 17 de Malaquias. Onde está o Deus do juízo? E Malaquias diz que viria o dia em que Deus iria castigar os impenitentes. Mais uma vez, o Senhor fala do dia do Senhor. No capítulo 3, versículo 1, o profeta Malaquias diz, eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Deus viria castigar os impenitentes. Irmãos, não achemos que Deus não age. Durante todo este trimestre nós falamos no profeta Oséias, no profeta Joel, no profeta Miqueias, no profeta Naum, no profeta Obadias, no profeta Sofonias, no profeta Zacarias. Todos eles falam do dia do Senhor. Malaquias também fala. Vai chegar o dia em que Deus vai acertar as contas com o ser humano. Por isso, não duvide da justiça de Deus. Não abuse da misericórdia de Deus. E o profeta ainda dizia, eu mandarei um mensageiro antes que o Senhor venha. E vocês serão apanhados de surpresa. E por que serão apanhados de surpresa? Serão colocados como ouro e a prata para serem purificados. Sofrerão grande provação até que vocês sejam purificados. O profeta promete purificar o povo de Israel. Diz que Deus não muda, não iria destruir Israel, apesar da sua indiferença espiritual, porque Deus é fiel. Deus tinha assumido um compromisso de transformar Israel na nação santa, no reino sacerdotal. Mas os impenitentes seriam destruídos. Assim como o ouro e a prata, quando são submetidos ao fogo, as impurezas são retiradas, os impuros seriam retirados da nação judaica, para que o Senhor, então, pudesse cumprir o seu propósito para com aquele povo. A quinta mensagem do profeta Malaquias, que talvez seja a mais conhecida mensagem dele, diz respeito aos dízimos. O povo também não estava entregando seus dízimos ao Senhor. A casa do Senhor estava passando dificuldades, faltavam recursos materiais. E Deus lembra o povo que Ele é o dono de todas as coisas e que o dízimo lhe pertence. E por isso o povo deveria entregar os seus dízimos, trazer os seus dízimos à casa do tesouro, para que eles pudessem ter a prosperidade material que, repetimos, era resultado da aliança palestiniana, daquele pacto feito por Deus
lá no Monte Ebal e no Monte Gerizim com o povo de Israel, em que Deus prometia sustentar e dar abundância material para o povo de Israel na terra de Canaã, se eles fossem fiéis a Deus e se eles cumprissem o propósito de Deus de ser reino santo e povo sacerdotal. Portanto, esta profecia aqui a respeito dos dízimos, no que respeita à abundância material, diz respeito a Israel. Agora é verdade, para nós também, povo de Deus, nós também temos o dever de custear e de contribuir financeiramente para a obra de Deus. E Deus nos dará a abastança também. Não a prosperidade material prometida na terra de Canaã para Israel, mas o necessário para vivermos, porque é a nós que está a responsabilidade de darmos os recursos materiais necessários para que a obra de Deus seja feita. O dízimo é o reconhecimento que damos ao Senhor de que Ele é o dono de todas as coisas. E quem não é indiferente a Deus, reconhece o senhorio de Deus sobre o seu patrimônio. A sexta mensagem do profeta Malaquias diz respeito ao descuido com o serviço a Deus. Chegou o ponto dos sacerdotes dizerem, ou do povo em geral dizer, versículo 14 do capítulo 3 de Malaquias, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. O povo achava que era inútil servir a Deus. Era uma canseira, um enfado servir a Deus. Por quê? Porque as pessoas que não serviam a Deus estavam bem na vida. Eram ricos, prósperos materialmente. Irmãos, este pensamento tem entrado na mente de muitos crentes nos dias de hoje. De que me adianta servir a Deus? De que me adianta fazer a obra de Deus? Se pessoas desqualificadas, pessoas que não são nem crentes, mas estão no meio da igreja, levam vantagem, tiram proveito, têm títulos, dirigem igrejas. Meus irmãos, o profeta Malaquias responde a estas pessoas dizendo, é no fim que nós vamos ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. A vida com Deus não é vista na dimensão horizontal, na dimensão terrena. Nós temos que olhar para além do horizonte. Nós temos que olhar para o céu, para a vida eterna. Quem serve a Deus irá desfrutar com Deus para sempre. Terá a vida eterna. O galardão não é nesta vida. O prêmio, o reconhecimento não é nesta vida. Por isso que Jesus disse lá em Apocalipse capítulo 22, no versículo 12, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Irmãos, nós servimos a Deus aqui, não para termos reconhecimento, não para termos riquezas, mas para agradarmos a Deus, para mostrarmos a nossa gratidão porque Ele nos escolheu, porque Ele nos amou. E lá no fim nós veremos a diferença de quem serviu a Deus e de quem não serviu. O rico tinha uma vida regalada e o mendigo Lázaro, os cães lambiam as suas chagas. Mas depois da morte de cada um viu a diferença entre servir a Deus e não servir a Deus. O rico foi para um lugar de tormento, porque não observou a lei de Moisés, porque não guardou os mandamentos do Senhor. E o mendigo, ele estava no seio de Abraão, e de lá foi para o paraíso, depois da ressurreição de Cristo, depois da morte e ressurreição de Cristo, porque era fiel ao Senhor. É no fim que nós vamos ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Por isso, nosso trabalho não é vão no Senhor. Por isso, sejamos firmes e constantes, sempre abundantes, como diz o apóstolo Paulo, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios.
E por fim, aquilo que o setor de educação cristã considerou ser a segunda parte do livro, que é o capítulo 4. Quando o profeta Malaquias, tendo falado sobre a diferença entre o servo e o ímpio, volta a falar sobre o dia do Senhor. E ele diz que neste dia do Senhor nascerá o sol da justiça para os tementes a Deus. Eles terão salvação da parte de Deus e crescerão como os bezerros do cevadouro. Mas para os soberbos e os que cometem a impiedade, este dia será como uma palha no forno. Será o dia em que eles serão queimados pelo fogo eterno. É o dia em que serão lançados no lago do fogo e de enxofre. No dia em que os ímpios serão pisados pelo Senhor. E o profeta diz, diante disto, povo do meu tempo, lembrem-se da lei de Moisés. E nós podemos dizer hoje, povo da igreja, lembre-se do Evangelho, lembre-se da palavra de Deus. Sejamos fiéis ao Senhor, para que o dia do Senhor não seja para nós como palha dentro do forno. Ao contrário, que seja o dia do nascimento do sol da justiça. E o profeta Malaquias diz, lembrem-se da lei de Moisés, porque eu vou vos enviar o profeta Elias, antes que a terra vos fira com maldição. Já antevendo a recusa à sua mensagem, Malaquias anuncia que antes que Deus lançasse a maldição sobre Israel, por ter rejeitado o Messias, viria Elias. E Jesus diz quem é este Elias. É João Batista. Viria João Batista preparando o caminho do Senhor, para que o Messias viesse e trouxesse a mensagem de salvação. Mas Israel rejeitou. Não aceitou a Jesus. E por isso a terra foi ferida com maldição. Eles foram expulsos da Palestina. E só retornaram a partir do início do século XX e ainda não totalmente. Alguns estudiosos entendem também que esta mensagem tem seu cumprimento pleno na grande tribulação, quando as duas testemunhas virão para pregar contra o anticristo. E Israel sofrerá, naqueles 3 anos e meio, depois da morte das duas testemunhas, sofrerá a angústia de Jacó para poder se purificar e se converter e receber as bênçãos de Deus, para que o sol da justiça possa nascer sobre eles, já que, como disse o profeta Malaquias, Deus não irá permitir a destruição de Israel. Será que nós estamos preparados para o dia do Senhor? Este tema tão recorrente nesse trimestre? Será que nossa vida familiar corresponde àquilo que Deus quer? E se não corresponder, não temos vida espiritual? É interessante que quando fala da atuação de Elias, ou seja, de João Batista, ele diz que converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. O arrependimento e a conversão envolvia a mudança da vida familiar. Como está a nossa vida familiar? Será que temos condição de ver nascer o sol da justiça? Que estas reflexões e tantas outras que tivemos neste trimestre possam nos fazer melhorar os nossos caminhos diante de Deus. As advertências e as consolações das mensagens dos profetas menores servem para a nossa santificação. E sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar. E o Portal Escola Dominical, eu e minha família, desejamos aos irmãos um feliz e próspero 2013, repleto das bênçãos do Senhor, uma vida de santidade e de comunhão para com o nosso Deus. Amém.